Olá, terceiro ano. Uma das propostas para este período de quarentena foi a introdução de uma espécie de cursinho pré-ENEM ou pré-vestibular. Em relação à história, desde a semana passada, estou trabalhando com vocês alguns elementos que vocês estudaram desde o primeiro ano. E um dos primeiros foi a pré-história. E o que é a pré-história? Em linhas gerais, é o momento antes da história, a qual foi dividido em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. No Paleolítico, ou Pedra Velha, traduzindo, conhecido como Pedra Lascada, o homem era nômade, vivia da caça, da pesca. Já no Mesolítico, também chamado de Era do Gelo, o ser humano começou a ter um certo desenvolvimento, buscar mais espaço, justamente porque algumas áreas ficaram impossíveis de ir buscar alimentos. Então eles saíram migrando cada vez mais até chegar ao momento do Neolítico. Em relação ao Neolítico, ou Pedra Nova, ou Idade da Pedra Polida, veio a primeira perguntinha para vocês. Foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos no Neolítico? Com certeza não foi a formação de religiões monoteístas. Nesta época, poucas populações, poucas comunidades tinham uma religião monoteísta. Talvez um dos únicos povos deste momento que seguiam essa religião monoteísta era o povo hebreu. Os demais povos mantinham uma religião no estilo politeísta, ou seja, adoravam vários deuses. O outro ponto é a revolução urbana e a formação de impérios teocráticos. Com certeza não. Isso não levaria à manutenção da sobrevivência. Isso é só apenas uma forma de organização. A utilização de metais como cobre e bronze. Com certeza não. Porque neste período neolítico não vai haver uma valorização do cobre e do bronze. Isso se deu na chamada Idade dos Metais. Outro ponto, o nomadismo, típico dos povos caçadores e coletores. O nomadismo ele era desde o Paleolítico, eles eram nômades, ou seja, não tinha residência fixa. Então, a resposta só poderia ser a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi um momento em que se descobre a agricultura, e isso daí foi essencial para que o ser humano não entrasse em extinção. Agora, não é necessário eles fazerem grandes caminhadas. Era preciso, então, plantar para manter-se a vida. Plantar, colher. É claro que eles mantiveram, ainda sendo coletores, caçadores, mas também agricultores. Sendo assim, esses povos passaram a vivenciar um novo momento, que é chamada Revolução Agrícola. Então, quem por acaso respondeu Revolução Agrícola, com certeza estará certo. Com certeza estará correta a resposta. Estará correta a resposta. Descendo um pouquinho mais, vocês viram outra questão que é justamente em relação a como os historiadores iniciou assim. Ele pergunta: alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. É o que eu falei há pouco. Há alguns historiadores que dividem a noção de pré-história e história através da escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado de pré-história, que é o assunto que vocês assistiram o vídeo e viu
aqueles slides. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia história da pré-história reafirmam a tradição positivista da história. Outra opção. Os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses, em razão da influência da filosofia iluminista. Vamos começar a descartar isso daí, não só os franceses. Esta afirmação não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores, pois ela é uma prova irrefutável. Essa também estaria errada, porque os historiadores não são todos que concordam com essa divisão positivista da história. Uns preferem dividir sobre a questão cultural, outros sobre a questão econômica e outros sobre a questão social. Essa afirmação não encontra qualquer história e a pré-história só pode se diferenciar pelo critério da escrita. Logo, aqueles historiadores que não concordam com esse critério são presos a uma visão teológica da história. Também está errado isso aí. Por quê? Só pode diferenciar pelo critério da escrita, não existe várias outras diferenciações. Também tem essa questão de visão teológica da escrita. Algumas religiões dividem a história conforme a sua religião. A escrita não pode ser vista como critério para distinguir a história da pré-história. Também sai descarta. Observe, se vocês lembrarem que a escrita dividiu história e pré-história, vocês vão ver que lá em cima vai ter a resposta correta. Eles seguem uma tradição positivista da história. Continuando as questões, vamos ter o outro ponto. Sobre o surgimento da agricultura, o seu uso excessivo pelo homem, pode-se afirmar que foi posterior no tempo ao aparecimento da escrita, ocorreu em tempos diferentes, no Oriente Próximo, Egito, Mesopotâmia, na Ásia, no Sul, na América, no México, no Peru. Todas as invenções fundamentais, como a criação de animais, a metalurgia e o comércio, foi a que menos contribuiu para ulterior ao progresso material do homem. Ocorreu no Oriente Próximo e se difundiu para a Ásia, Europa, a partir destas para a América. Como todas as outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até atingir a Europa e, por último, a América. Observem que a resposta que vai mais aparecer será essa aí, ocorreu em tempos diferentes. Desde o Oriente Próximo, na Ásia, na América. Por quê? Cada grupo humano, independente de sua localidade, tem o seu tempo histórico. Talvez tenha surgido primeiro na África, depois na Europa, depois nas Américas. No momento aqui, isso não é importante. O importante é saber que ocorreu em tempos diferentes. Então, a resposta correta para essa questão é justamente essa. Descendo para outra questão, vamos ter esta daqui, a prática da agricultura. Observe que sempre estou batendo no ponto da agricultura, que é o ponto fundamental que divide a história da humanidade também. A agricultura foi essencial para os seres humanos, e é ainda. A prática da agricultura e a criação de rebanhos implicam alterações nas sociedades neolíticas. Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente Próximo, identifica-se, entre outras transformações, vamos lá, de baixo para cima, desenvolvimento de impérios, pelo afastamento das tradições mítico-religiosas. Não. No período neolítico,
a mitologia ainda estava muito forte, era muito forte ainda. Então, muitos reis, muitos imperadores dessa época se utilizavam da ideia mitológica, como por exemplo aí lá no Egito, a qual o próprio rei era tido como um deus, em favor do pensamento natural, ou seja, essa aqui descarta. A ampliação das atividades lucrativas, como por exemplo o comércio, a agricultura não desembocou de imediato no comércio. Primeiramente, a agricultura era comunitária, era o modo de produção coletivista, passou a ser para a agricultura comunitária. Então, o que era produzido se era dividido. Com o tempo, é claro, que começou a haver essa questão do comércio, mas isso daí já estava na era dos impérios. Não estava no Neolítico. No Neolítico eles viviam em comunidade que eles produziam e dividiam, ou brigavam entre si por aquilo ali. Diferenciação social baseada na riqueza e no poder, com o surgimento do Estado, instrumento de controle e apropriação dos recursos naturais. Com o avanço da agricultura, houve sim essa diferenciação social. Vocês viram no vídeo que o sujeito que passava a ter uma ideia, tinha uma ideia boa, então ele começou a dar essas ideias e com o tempo as pessoas começaram a contribuir com ele, porque ele justamente ajudava a comunidade com as ideias que ele passava. Então, é a resposta correta. Então, através da agricultura, as pessoas também começaram a ter poderes de controle. Para encerrarmos, na pré-história encontramos fases do desenvolvimento humano, a qual a alternativa apresenta características das atividades do homem na fase neolítica. Aprenderam a controlar o fogo? O fogo já foi controlado no Paleolítico. Os homens praticavam a economia coletora de alimentos, vamos levar isso aí para o Paleolítico, então as duas descartam. Os homens conheciam a economia comercial e praticavam juros? Com certeza não. Os homens fabricavam os instrumentos para a obtenção de alimentos e o abrigo? Isso aí vamos ver lá no Paleolítico. Então, uma característica do Neolítico é os homens cultivavam plantas, domesticavam animais e tornavam-se produtores de alimentos. Então, a resposta correta seria essa. Observe, essa aqui foi a correção para a atividade da pré-história. Quem respondeu, parabéns. Quem acertou todas, parabéns também. E aqueles que não responderam, vamos responder as próximas atividades. Que da mesma forma, meu interesse aqui não é gerar uma nota no final. Meu interesse é que vocês busquem um aprendizado, porque o mais importante do que uma nota, do que uma pontuação, é vocês aprenderem, compreenderem. E ao mesmo tempo que compreendem, serem críticos. Até mais. Logo estarei postando a segunda correção da atividade.